Atlântida, a cidade perdida, mito ou realidade? Olá pessoal! Bem-vindos ao canal. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre essa espetacular e misteriosa história sobre Atlântida, que até hoje fascina muita gente em todo o mundo. Nos ajude aqui no canal, deixe seu like e inscreva-se. Vamos começar nossa aventura. Qual é a origem do mito de Atlântida? O mito de Atlântida se originou de dois textos que foram escritos por Platão, um filósofo grego do século IV a.C. Esses textos trazem dois diálogos realizados por Timeu e Critias, personagens que narram uma história que se relacionava com a história de Atenas na antiguidade. Timeu e Critias contam a lenda que Solon, legislador que viveu entre os séculos VII a.C. e VI a.C., ouviu de um sacerdote egípcio. A lenda narra um feito que teria acontecido 9.000 anos antes do tempo de Solon. Esse acontecimento teria sido uma guerra entre os atenienses e o povo atlante, motivada pelo interesse de Atlântida de expandir-se pela Europa e Ásia. A menção desse mito por Platão levou a uma série de especulações da antiguidade. Existiam vários intelectuais da antiguidade que acreditavam na existência de Atlântida, enquanto outros consideravam que era tudo uma lenda. O mito relacionado à Atlântida foi praticamente esquecido durante a Idade Média, mas resgatado a partir da Idade Moderna, servindo de influência para livros como A Utopia, de Thomas Moros. Como era a cidade de Atlântida? Primeiramente, o mito diz que a ilha de Atlântida ficava nas proximidades do Estreito de Gibraltar, que separa o Marrocos da Península Ibérica. O local é mencionado como Pilares de Hércules e era definido como o lugar em que acabava o Mediterrâneo e começava o Oceano Atlântico. O mito diz que a ilha de Atlântida era maior que a junção das terras da Líbia e da Ásia, entendida pelos gregos como a extensão territorial que ia do Egito até o Helesponto. Além disso, Atlântida formava um império que estendia os seus domínios para os continentes europeu e asiático. Atlântida era marcada pela prosperidade e por um grande desenvolvimento tecnológico. A ilha era montanhosa, mas possuía planícies centralizadas, que eram conhecidas por seus solos férteis. Além disso, o solo atlante possuía todos os recursos que eram necessários para garantir a sobrevivência de seu povo. O estilo de vida dos atlantes era marcado por sua engenhosidade, e os seus campos eram conhecidos por ter um ótimo sistema de irrigação. Havia uma grande riqueza de árvores, todos os tipos de metais, os alimentos eram abundantes, e havia enorme diversidade de animais. Essa grande quantidade de recursos permitia aos atlantes ter um império próspero. Outro destaque é o fato de que as cidades atlantes eram bem construídas e possuíam uma boa arquitetura. O mito grego narra que as cidades atlantes possuíam grandes templos, canais de irrigação, grandes muralhas que protegiam as cidades, além de portões, pontos, túneis e inúmeras obras construídas com bronze, ouro e marfim. Havia grandes portos, que abrigavam inúmeros navios de guerra, casas de banho, academias, jockeys club, entre outras estruturas. Atlântida possuía um grande exército, que poderia chegar a comportar uma tropa formada por 10.000 carros de guerra. Tamanho exército só era possível, porque a população atlante era muito grande. Esse enorme poderio militar causou um grande desejo por conquistas, poder e expansão em Atlântida. Já no campo da religião, os mitos gregos contam que Atlântida era domínio de Poseidon, deus dos mares para os gregos. No centro de Atlântida, havia um grande templo em homenagem a esse deus,
e os rituais religiosos dos Atlantes eram marcados por práticas como orações, preces e sacrifícios de touros. Qual foi o fim da cidade de Atlântida? O mito grego conta que a ilha de Atlântida foi tomada pela ganância e o desejo de poder, dando início a uma série de guerras imperialistas, que a levou a partir para a conquista de inúmeros territórios. Uma dessas guerras teria sido contra Atenas, e a resistência da população ateniense fez com que os atlantes fossem derrotados no conflito. A resistência ateniense foi enorme, porque por onde os atlantes passavam, escravizavam os povos conquistados. Os atenienses, então, estavam lutando pela própria liberdade. Os gregos venceram essa guerra contra Atlântida, e conseguiram também libertar as outras terras sob o domínio atlante. O mito conta que após isso, Zeus, o deus supremo da cosmogonia grega, decidiu punir Atlântida. Ele teria se incomodado com a sede de poder dos atlantes, e por isso se voltou contra a ilha. O texto platônico não narrou qual a decisão tomada por Zeus para punir Atlântida, mas fala que a ilha foi abatida por um grande terremoto, sendo engolida pelo mar. Todos os seus habitantes morreram nesse evento. A ilha de Atlântida existiu? É apenas uma lenda, além dos textos de Platão e outros que se inspiraram nele. Os historiadores consideram que Atlântida não existe. Por que não foi deixado nenhum tipo de vestígio ou fonte histórica realizada por Platão? Inúmeros estudos já foram realizados sobre a possível localização de Atlântida, mas como uma narrativa fictícia. A historiografia trata Atlântida apenas como sendo um mito. E atualmente, Atlântida seria mito ou verdade? Ao longo dos séculos, a questão de Atlântida, se é um mito ou uma verdade histórica, tem sido objeto de debate e especulação. Embora Atlântida seja mais conhecida por sua descrição nos diálogos de Platão, não há consenso científico sobre sua existência real. Vamos explorar as diferentes perspectivas. Relatos de Platão. A história de Atlântida foi mencionada nos diálogos Timeu e Crítias, escritos por Platão, filósofo grego do século IV a.C. Ele descreveu Atlântida como uma ilha avançada e poderosa, que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua própria época. No entanto, algumas teorias sugerem que Platão pode ter utilizado Atlântida como uma alegoria para transmitir suas ideias filosóficas. Interpretando Platão. Algumas interpretações sugerem que Platão baseou sua descrição de Atlântida em mitos e lendas que já existiam em sua época. Portanto, Atlântida poderia ter sido uma criação literária, uma história fictícia para ilustrar princípios éticos e políticos. Evidências arqueológicas. Até o momento, não foram encontradas evidências arqueológicas conclusivas que confirmem a existência de uma civilização como a descrita por Platão. Apesar de muitas expedições e pesquisas realizadas em várias regiões ao redor do mundo, nenhum sítio arqueológico foi identificado como sendo Atlântida. Teorias alternativas. Existem várias teorias alternativas sobre a localização de Atlântida, incluindo no Caribe, no Mediterrâneo e até mesmo na Antártida. No entanto, essas teorias geralmente carecem de evidências sólidas e são baseadas em conjecturas. Mitos semelhantes em diferentes culturas. É interessante notar que muitas culturas antigas possuem mitos e lendas sobre uma cidade ou civilização perdida. Isso levanta a possibilidade de que Atlântida seja uma manifestação arquetípica do desejo humano de descobrir um lugar mítico e idealizado. Conclusão. Embora a ideia de Atlântida tenha capturado a imaginação das pessoas ao longo dos séculos,
A questão de sua existência real permanece em aberto. As histórias e descrições de Atlântida, encontradas nos escritos de Platão, oferecem uma base para especulação, mas não há evidências arqueológicas concretas que a comprovem. A Atlântida continua sendo um enigma fascinante, um símbolo do desconhecido, e um lembrete do poder da imaginação humana. Que legal, né? Comente aí embaixo o que achou da história. E se você acredita que é mito ou verdade. E se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Obrigado.